Oi, conectados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rian Rocha e esse aqui é mais um episódio no Pode Conectar. E hoje eu que estou apresentando, no episódio passado era o Luiz, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito interessante. A história dela é muito encantadora, uma pessoa guerreira, uma diretora que está na luta para que sua escola cresça e vocês vão descobrir essa história e vão se encantar também. Seja muito bem-vinda, Renata Bezerra. Obrigado, Rian. Bom, Renata Bezerra, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né, de como começou, né, assim, eu sei que sua história é muito longa, muito grande, né, então eu estava nos bastidores aqui, que a história dela daria uns 3, 4 ou 5 episódios, mas ela vai ter que resumir, né? A minha saga é grande, viu? Dá um livro. Dá um livro, né? Um livro bem grande. Então, assim, a minha paixão por educação começou a partir da pessoa que me criou. Quem me criou foi minha tia, não foi a minha mãe, né? Então, ela teve a necessidade de partir para uma escola. Ela trabalhava na escola de nome aqui dentro de Teresina, que era ali no Balão de São Cristóvão, próximo ao Cemitério São Judas. E aí, quando ela saiu da escola, ela colocou uma escolinha de DV. E aí, nessa escolinha de DV, era eu e mais 2 agregados, que era eu sou gêmea, e mais o meu irmão, que ela tinha que cuidar. Aí ela colocou a escolinha do DV, que foi uma das primeiras escolas na Pissarreira 1, na Zona Leste. Não tinha escola lá. E aí ela colocou esse espaço com a ajuda do meu avô, da minha avó. E aí ela veio subindo, né? Planfetava, o planfete naquele tempo era ela que escrevia para o meu tio entregar nas casas. E ela conseguiu chegar à escola Nossa Senhora do Amparo. Ela passou 36 anos com a escola Nossa Senhora do Amparo. E aí de lá ela foi para uma casa de aluguel, da casa de aluguel ela conseguiu um terreno, do terreno ela conseguiu construir a casa, a escola, e aí ergueu a escola Nossa Senhora do Amparo, que é o ENSA. Aí ela veio a adoecer, né? Quando ela adoeceu, começou a saga da doença e começou a pandemia. E aí na pandemia eu tive que sair para trabalhar fora, porque fui diminuir os alunos. Foram N situações. Eu fui para ser conselheira tutelar. Passei 4 anos conselheira tutelar, mas com coração na educação. Querendo voltar a ser professora. E educar. Porque às vezes as pessoas dizem, professor é sofredor. Mas é uma área boa, muito boa. Eu, pelo menos, eu me realizo. Quando eu estou na frente do computador, fazendo corpo à criança, eu esqueço meu mundo lá fora. Então, eu gosto de ser professora. Foi através dela que a gente conseguiu ter essa paixão. Crescer essa paixão pela essa área. E aí tô aqui na saga para a escola Nossa Senhora Aparecida. É ENSA, vindo ainda da sigla do nome da escola dela. Aí você começou a trabalhar com a sua tia, né, no reforço, aí pela pandemia teve necessidade de trocar de emprego, mas o que incentivou você a ir para o Conselho Tutelar? Foi a questão, na época eu estava desenvolvendo um tipo de depressão. E aí eu comecei a dar aula de dança. Você dá aula de dança, não pagava nada as pessoas para mim. Eu ia para as praças com os colegas e começava a dançar. Eu fiz curso e aí comecei a dar aula de dança. Na aula de dança, eu consegui um público e esse público foi que, através de um rapaz que estava querendo ser candidato a vereador, ele veio com a proposta, vamos ser conselheira tutelar. Aí eu me agarrei a oportunidade, né? Aí fui, até porque já estava com problema de poucos alunos na escola. Aí eu me agarrei à oportunidade e disse para ela que eu iria passar esse tempo trabalhando como conselheira, né? E aí eu fui, agarrei, antes de eu ser conselheira, eu imaginava que o Conselho Tutelar ia abrir um leque de situações para me ajudar as pessoas, porque eu gosto muito de ajudar. Mas não, fiquei fechada naquele mundinho, né? E aí começou também política, né? Envolver política no trabalho. E aí eu passei a me desgostar. E ela não gostava. Eu chegava em casa, chegava cansada, às vezes tinha que sair de madrugada para ir para a delegacia, que eles chamavam. E ela todo tempo pedindo que eu voltasse para a escola. E aí quando ela adoeceu, eu botei na minha cabeça, não, eu vou ter que voltar para ajudar ela. Só que quando eu voltei para a escola, ela já estava bem debilitada. E aí ela veio a falecer. Mas eu cheguei a retornar ainda para ajudar ela dentro da escola. Dentro da escola. Eu sei assim, porque a Renata ela já contou um pouquinho da história dela, e eu sei que também o Conselho Tutelar foi bem polêmico, né? Foi. Porque a Renata é matéria nacional, né? Deu matéria nacional. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses casos. O Conselho Tutelar, ele me trouxe vivências que eu nunca imaginei que Teresina teria, né? Então eu passei a ter episódios na minha vida que para mim era coisa do sul do país, era coisa de fora, né? Mas não, eu vivia bem próximo de situações como abuso sexual,
espancamentos, tudo bem próximo e eu não tinha noção. É aqui mesmo, na região do Disseu. Eu trabalhei aqui, no 2º conselho, e aqui eu tive que sair na metade do meu período para outro conselho tutelar, porque eu já não estava conseguindo mais vir para cá, devido aos casos polêmicos que eu peguei. Eu tenho caso que ele ficou... eu tenho caso não, né? A gente diz que tem caso. Eu tinha casos que eu estava à frente, que ele virou a nível nacional. Que ainda hoje ele rola, ainda hoje tem processo ainda rolando por conta disso. Então, ele está na instância já em Brasília. Já em Brasília. Casos daqui de Teresina. Uhum. Eita, pois é bem complicado. Se vocês forem na internet, bota assim, Renata Bezerra. Aparece lá, ó, uma porrada de entrevistas. De entrevista. E como foi a finalização desse ciclo como conselheiro tutelar, né? Tipo... A minha finalização foi quando ela adoeceu e ficou pedindo, né? Que eu retornasse para a escola. Então, quando eu fui para a 2ª campanha, eu não fui. Eu ainda fui para fazer campanha para ir para um 2º mandato. Mas eu não fui mais com aquela garra toda de querer realmente ser conselheira, porque ela, no leito de morte, ficava pedindo que eu não fosse mais conselheira, que tomasse conta da escola e tudo. E aí aquilo foi dominando minha cabeça. Não, eu não vou entrar para conselheira tutelar mais. Então eu não fiz esforço. Não foi como a outra, que eu me doei, fui para as casas, não. Eu fui porque tinha que fazer o marketing da campanha, mas não era aquela coisa que eu disse, não, aqui eu vim para me ganhar e entrar. Não foi desse jeito. Já foi com menos... tanto que eu não me lembro nem qual colocação que eu fiquei. Mas eu fiquei suplente, mas qual colocação que eu fiquei eu não lembro, de jeito nenhum. Porque não era uma coisa que eu queria para minha vida. Eu queria realmente voltar para a escola. Como vocês me veem lá, tá brincando. Tem hora que eu tô no recreio brincando com aquilo ali me realiza. Todos os problemas do mundo ali naquele momento eu passo. Então eu gosto ela me passou um legado que eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Eu tô ali porque gosto mesmo. De ser professora, ser educadora mesmo. É um legado que eu não quero deixar ele morrer nunca. Como eu disse para vocês, é muita dificuldade. Já passei por várias dificuldades por conta da escola, a ponto de ter dia do meu marido dizer, tu vai continuar? Eu vou continuar. Gente, eu já fui dona de frutaria. Eu já fui dona de lan house, quando surgiu o negócio das lan houses. Eu já vendi din-din. Eu já trabalhei de cobradora de ônibus. N situações para que eu pudesse ganhar o meu sustento. Então, assim, eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo do desafio. Eu tenho, assim, sempre na minha cabeça que a gente precisa sempre lutar. E eu acho que esse lado que eu vi dela de empreendedora fez com que eu tivesse essa luta frequente. Então, eu tenho esse lado empreendedor muito aguçado no meu ego. Eu preciso mudar como é que se diz? A maneira, né, de ser. Porque eu penso muito eu sou muito afobada para essa questão do empreender. E eu creio que agora eu acertei no que eu quero. Porque com muita luta, do berço ela já está engatinhando. A Escola Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus, já começou a engatinhar. Porque não é fácil. Quando a gente começou lá, nem as lâmpadas tinha. Eu aluguei o prédio sem lâmpada, sem luz, sem ar-condicionado, sem água. Aí eu sentava na recepção e pensava, meu Deus, como que eu vou fazer se eu não tenho nada? Mas Deus me iluminou. E aí de lá para cá eu só tenho a crescer. E aí do berço já está engatinhando. Só pra entender aqui, né? Porque tinha a Nossa Senhora do Amparo, que era num local... Era em outro bairro. Em outro bairro. Aí a Renata trabalhava nessa escola, isso, né? E aí, aí quando a sua tia faleceu, aí você desmembrou... Isso, né? Houve a necessidade da minha saída da escola, né? Nossa Senhora do Amparo. Tanto que lá não é mais Nossa Senhora do Amparo. Então, houve a necessidade da minha saída de lá. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou trabalhar com o quê? Com 3 crianças? Não, eu vou trabalhar com escola, vou à luta. Aí fui procurar prédio para alugar, saí procurando prédio para alugar no meu próprio bairro. Mas eu não encontrei. Aí eu saí peregrinando em outros bairros, quando eu encontrei aquele espaço que estava fechado, e eu já tinha estudado naquele espaço, então eu sabia que aquele espaço era bom. Porque quando eu estudei, ele já era bom. E aí eu liguei para a dona da escola lá na época, ela estava em São Paulo. Aí falei com ela, disse, não, alugo na hora. Falei com minha nora. Falei com a nora. Com medo que a nora trabalha em imobiliário, de gueto, ela botar uma facada bem grande no meu pescoço. E o prédio todo destiorado. Ele, meu Deus, seja o que Deus quiser. Mas eu quero.
E aí lá eu plantei minha sementinha desse jeito. Os pais chegavam, eu sozinha mostrava a escola, mas a escola dizia que ainda estava reformando, mas só eu e Deus sabia que dali eu não tinha nada ainda. E dependia assim, deles, dependia deles para matricular. E foi assim que engatou Nossa Senhora Aparecida, que saiu do berço e agora está engateando. Então fé em Deus que ela vai crescer. Porque coragem e força de vontade eu tenho. Já veio vários obstáculos, como vocês sabem, para me fechar, para me cuidar da minha saúde, para me cuidar dos meus filhos. Mas eu tô lá, firme, e pedindo, todo dia que eu me lembranto, pedindo a Deus que meu sonho não morra. E eu comecei quando eu tinha 14 anos, surgiu um loteamento, aí eu dizia, eu quero ter uma casa para me morar com meus irmãos. Eu não pensava em casar, não. Eu quero uma casa para morar com meus irmãos. E aí, de tanto eu pedir a Deus, Deus me deu uma casa. Eu fui ajudante de pedreiro para fazer a casa, mas eu consegui a casa. Agora eu tô do mesmo jeito com a escola Nossa Senhora Aparecida. Senhor, se você me deu, então eu quero ver ele crescer. Eu pegava os tijolinhos, colocava no lugar, lá na construção da minha casa, e eu dizia, eu quero ver ela em pé, eu quero ver ela. Todo dia eu ia lá no espaço e dizia que queria ver ela em pé. Até que eu vi realmente ela em pé. E consegui. E assim, tá na mesma saga para Nossa Senhora. Né? Ela vai crescer. Ela vai crescer. Ela já tá engateando, ela vai crescer. A questão mesmo da sua saída do Amparo, né? Do Nossa Senhora do Amparo, foi por sua escolha ou foi a equipe que não foi. Não foi a minha escolha. Quando ela tava já sabendo que não ia mesmo mais ficar muito tempo viva, ela chamou eu e meu tio na casa dela. Eu morava no fundo, é uma tribuzinha lá, né? Era a casa dela, minha casa, meu irmão morava em cima. E aos domingos ela gostava de almoçar com a gente. E aí ela chamou e disse, se eu chegar a morrer, não vai deixar a Renata desamparada, não. Ela quem vai tomar conta da escola. Só que ela tem herdeiro, ela tem um filho. E aí o herdeiro dela não compartilhava com situações com ela, de jeito nenhum. Aí tanto que antes dela internar, que já foi para os últimos dias, quando ela internou, eu fiquei à frente da escola. Fiquei todo tempo à frente, convidei um colega para me ajudar. E aí esse colega não podia estar todo o tempo comigo, mas eu estava lá. Né? A escola com muita dívida, cresceu dívida por cima de dívida, porque também ela não aprendeu a usar o Pix, porque já estava doente, né? Quando veio o Pix, ela já estava doente. Aí ela não conseguiu manusear o Pix, o celular que era o WhatsApp, ela já não conseguia raciocinar como era que usava. Então, muitas situações do cotidiano deixou ela com mais problema de saúde. E aí, quando ela faleceu, que eu chamei o esposo dela para conversar, eu digo, agora eu vou tomar conta e tudo. Aí o filho dela disse que não ia ficar com a gente. E aí, como ele era o herdeiro, e ela pediu várias vezes que a gente fizesse um documento para que mostrasse que ela tinha interesse que eu ficasse, eu nunca quis, porque na minha cabeça ela não iria morrer. Porque você nunca pensa que aquela pessoa que você gosta, você vai perder, né? Então eu nunca fiz. Eu nunca quis ir para papel, que eu achava que eu ir para papel, era queimando uma etapa dela. Então eu nunca quis botar no papel que a gente também fazia parte daquela herança. Como nós éramos sobrinho, então a gente decidiu nunca fazer. E aí hoje ele toma conta da escola, mais outra pessoa, mais a namorada, e aí eu vim para continuar com o legado dela, que é da escola Nossa Senhora Aparecida, que é o ENSA, que o que leva a sigla ENSA é o que ela veio, que ela trouxe nesses 37 anos dela de escola. Ela começou com uma escolinha do dever, que foi uma promessa da mãe dela. Minha mãe fez uma promessa com Nossa Senhora do Amparo para ajudar ela a crescer. E aí a escola dela passou a ser chamada Escola Nossa Senhora do Amparo por conta disso. Por conta de uma promessa que a mãe dela tinha feito. Porque ela também foi na mesma sagra. Eram as pessoas ajudando ela a construir a escola. Ela ganhou do finado Firmino material. Ela ganhou de algumas pessoas que gostavam do trabalho dela para ela ir erguendo a escola. Como a gente também, né? A gente costuma... pelo menos, eu tenho N pessoas para agradecer quando eu um dia estiver com minha escola bem já equilibrada. Porque vira e mexe, chega um filho de Deus para me ajudar. Sabe da minha história e chega para me ajudar. Então, eu também tenho muito a agradecer. E eu agradeço a Deus, né? Porque aparece do nada. Do nada aparece a pessoa, eu quero te ajudar assim, assim, assado. É uma ajuda pequena, mas para mim ela não é tão pequena, né? Para a pessoa pode não ter tanto significado, mas para mim tem. Tem, né?
Pra mim tem. Porque é uma pedrinha que você tá botando ali num sonho que é meu, entendeu? Então hoje a escola, ela não funciona com uma quantidade de aluno que eu possa tirar o meu salário. Eu possa dizer, daqui eu vou sobreviver. Não tenho condição, porque ainda tem poucos alunos. Mas também não me faz dizer em nenhum momento que estou triste, que a escola não está dando lucro, não. Eu estou na sacra de dizer que, na saga, né? De dizer que toda hora eu digo que ela vai subir, que ela vai crescer, que ela vai ganhar forma. E ela está ganhando. Fé em Deus, ela vai ganhar. Renata, é uma história muito, muito assim, conturbada, né? Tipo, cheia de altos e baixos. Eu já perdi muitas pessoas que me ajudavam mesmo. Agora, mesmo recente, eu já perdi outra, que também fez um mês agora, dia 23, que também era uma que admirava essa minha escolha de vida, né? Ela falava que eu ia crescer muito, que eu era igual a minha tia, sempre ela botava, igualava nós duas nessa questão. Quando ela era nova, ela fazia essas coisas. E aqui eu me pego fazendo coisas que eu via quando eu era criança que ela fazia, sobre questão de se doar. Ela era muito brigona. Se você perguntar na Zona Leste quem era a Semirinda, que era o apelido dela, meu Deus, tem gente que vai dizer que odiava ela, porque ela era muito positiva. Se você fizesse uma coisa com ela, ela não ia dizer para terceiros o que você fez com ela, não. Ela chegava mesmo na tua lata e dava o recado dela. Ela não tinha papa na língua, não. Isso aí era dela mesmo. Tanto a escola dela nunca precisou de outdoor. A escola dela toda a vida foi boca a boca. Mas a boca a boca que levantava ela, a boca que derrubava ela também. Ela entrava e via quem era ela aí saía. Mas ela chegou a ter uma escola com uma quantidade de aluno muito grande por conta dessa positividade dela ser muito positiva. E a gente sabe, né, que as pessoas, quando você não te agrada, a pessoa, quando você está ali naquele lugar que não te agrada, ela tem a detonar. E o boca a boca é a pior coisa, né? É verdade. Então ela era assim, se fizesse uma coisa errada, ela chamava atenção ali na lata. Então eu aprendi muito com ela isso aí também. Só que eu não sou de fazer isso. Não gosto muito eu sou mais de guardar para mim do que eu passar para as pessoas. Eu não gosto muito de passar. É porque eu já tenho esse lado dela. Eu herdei essa questão do povo dizer que eu sou brigona. Então, ela é muito brigona, porque eu falo alto, porque eu me expresso. Então, eu já herdei essa situação dela. As pessoas, quando vêm falar comigo, já pensam... Não, ela tá brigando. Já vai brigar, porque tanto eu articulo como eu falo alto. E ela também era assim. Tanto ela falava alto como ela articulava. É verdade. Isso não é bom, não. É um defeito, viu? E grande. E aí você fala bastante desse doença tá engateando, né? Tá ainda crescendo, né? Mas como foi o primeiro ano doença, né? Eita. Né, assim, primeiro ano o ano completo, assim, desde não, pois assim, o primeiro ano doença, eu tava pra desistir. Aí o Luiz, né? O Luiz, que é o outro apresentador daqui, ele chegou, ele era representante de livro. Aí ele chegou para mostrar o livro, né? Aí eu falei, olha, eu só tenho 10 alunos, tão pouco, eu acho que eu não vou abrir. E fui soltando para ele o que estava acontecendo comigo, né? Aí ele, não, você vai abrir, é assim que a gente começa. Aí ele começou a levantar a minha autoestima do jeito. Eu disse, meu Deus, esse meninozinho é doido. Porque ele tá vendo eu dizendo que não tem aluno, e ele quer porque quer que eu compre o livro, ele quer vender a mercadoria dele. E aí ele não me deixou de mão. Aí ele passava mensagem, e ele falava em todo o tempo, levantando minha autoestima, né? Que eu tinha que continuar, que era desse jeito mesmo, a gente começava era do baixo. Então, a autoestima do Luiz, eu digo muito que se o Luiz não tivesse aparecido, eu acho que eu não tinha continuado. Porque eu já estava naquele dia mesmo no meu limite, de esperar e não crescer a quantidade de alunos. Aí ele começa as aulas, que tem pai que também matricula quando começa as aulas. Aí eu comecei, meu Deus, eu vou investir meu único tostãozinho que eu tenho, mas é o jeito. Aí comecei a investir na escola, e começou realmente a aparecer aluno. Tanto que a gente chegou o primeiro ano com 17. Iniciamos com 10 alunos, com todo esse incentivo dele. Mas finalizamos o ano com 17 alunos. E aí ele veio a trabalhar no meio do ano, já na nossa escola, no segundo ano da escola. Ele saiu da editora, aí veio trabalhar com marketing. E a representante do mesmo livro disse que ele estava trabalhando com marketing, que eu falasse com ele, para a gente começar uma parceria. Uma parceria que, graças a Deus, tá dando certo. Ele, quando eu estou muito para baixo, ele chega lá e
aumenta de novo a autoestima, é uma pessoa que tem também muito a vencer, que o Luiz é muito esforçado. Eu digo que é uma pessoa que é iluminada, ele é muito iluminado. E aí essa iluminação dele me resgata bastante, porque como você sabe, eu estou passando por problema de saúde, Sim. né? E aí ele não tutubiou 2 vezes com você dizer que não ia me abandonar, que não ia largar a minha mão. Mas é que eu já tinha chorado milhões para falar para ele que queria desistir, né? separar este casamento. Não dá. Mas não, vamos separar, que o casamento só é até hoje. Mas no dia que eu me preparei para me separar dele, vocês chegaram com outra proposta que, quando vocês saíram, eu me ajoelhei e chorei tanto, porque eu não imaginava que seria daquela maneira, né? Uhum. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que eles vão continuar persistindo, é porque senão que eles estão vendo que tem algo que além, tem futuro, né? algo tem de importante. Mas é o que eu sempre digo pro Luiz, meu Deus do céu, o Ensa tem muito potencial, né? Ele só tem que achar oportunidades. Quando o Ensa achar a oportunidade de crescer, aí ele vai brilhar. Né? Então por isso que a gente sempre persiste, né? E sempre continua, né? Mesmo com as dificuldades a gente vai indo, porque uma hora essa oportunidade vai chegar. E ele vai conseguir crescer e vai ter bastante água no mato, né? Então... Ele vai criar perna, né? As pernas que o Luiz tanto quer que um dia ela aparece. Pois é, a escola, ela começou mesmo... A gente não diz do 0, né? A gente diz do 1, que esse 1 já tá no 2, e vamos aí para o 3º ano, Connect, né? Com Conecta. 1000 ideias para o Ensa decolar, e a gente agarrando, né? Porque eu vou ter que passar um tempo afastado, o Connect que vai seguir na frente enquanto eu estiver afastada, e é mais uma história para o nosso livro, porque nós vamos ter que fazer um livro. Vai ter que fazer o livro. Renata Bezerra, né? É verdade. A saga é grande. Como eu te falei, aqui tem livro. Que ser mais de um episódio e a gente vai ter que sentar para fazer um livro, porque a nossa história é grande. É grande. Porque realmente, gente, assim, aqui é resumido, né? Você tá resumido. Porque tem muito mais embaixo, tem muito mais história, né? Então, assim, realmente, como o Renato falou, vai ter as oportunidades de a gente estar aqui sentando pra estar conversando. Se não, tá conversando também pelo sucesso do Ensa, né? Quem sabe, né? A gente tá com fé em Deus, né? Falando aí do nosso sucesso. Do Ensa, né? Então, assim, um episódio a mais pra mostrar, né, a sua história, né? A gente quer trazer pessoas mesmo, assim, empreendedoras nata, porque a gente vê que realmente você é uma empreendedora nata. Eu falei assim, meu Deus, eu até me vejo assim como a Renata, né? Tipo, porque eu sou realmente, assim, empreendedor e não desisto, né? Por mais que as dificuldades venham, eu sempre tô além, tá. Como eu falei no meu episódio, né? Eu também lancei eu acho que meu primeiro negócio foi a 5 Gráfica, né? Assim, eu sempre fico imaginando uns negócios, mas o primeiro negócio que eu fiz foi a 5 Gráfica, foi uma gráfica, dentro da minha casa mesmo, do meu quarto. Então eu comprei ali uma impressora, uma máquina de laminar e as coisinhas pra mim estar fazendo aquele trabalho de gráfica rápida, né? Uhum. Mas não deu certo, porque tem N dificuldades, né? Tipo, o negócio dentro do quarto não floresce do dia pra noite, então você tem que ter muita persistência, né? Então você tem que ter muito também conhecimento. Então, um jovem de 16 anos não conseguiria fazer um negócio crescer do dia pra noite, então realmente esse negócio não deu certo. Mas eu não desisti, fui estudando, buscando outros conhecimentos para mim conseguir entrar em alguma área e montar um negócio. E foi quando eu entrei com um negócio com o Luiz, né, que é a LR Conecta Mais, que é a agência de marketing. Tentamos também a papelaria, né, nesse meio tempo, e não deu certo. Mas isso não fez a gente parar, então a gente montou outro negócio, né, que a gente tá hoje persistindo, né, que é a Estação Conecta, né, que hoje a gente tá transformando num podcast, em breve no perfil da estação aqui no Instagram. Vamos falar mais sobre isso, porque a gente vai abrir esse espaço para outras pessoas virem aqui gravar ou quiser fazer podcast, então em breve a gente vai estar lançando esse serviço. E a LR nunca morre, né, graças a Deus, ela sempre tá de pé, né, então a gente buscando para que ela consiga ficar de pé, a gente não deixa esse sonho morrer, né, tanto o meu como o do Luiz, que realmente é um sonho que a gente quer, que a nossa empresa caminhe sozinha, do mesma forma que você quer que o Ensa caminhe sozinho, a gente tem esse sonho também. Então acredito assim que realmente eu me vejo muito com a história da Renata, porque realmente a Renata é uma empreendedora nata. Não é pra qualquer um, não. Acho que se outra pessoa tivesse no lugar da Renata, hoje já tinha desistido do Ensa faz tempo. Tem dia que eu penso muito, né? Principalmente agora, né? Depois que eu adoeci, que eu me imagino. Meu Deus, como era que eu iria ficar na escola, tendo que fazer tratamento oncológico. E por isso que eu te disse que no dia que eu chamei ele lá, vamos pra conversar, né? Disse, meu Deus, eu vou ter que separar meu umbigo dele. Agora, como eu não sei, mas eu vou ter que separar esse umbigo dele.
Mas era uma separação que estava doendo no meu coração, de meu Deus, como que eu vou separar dele? Aí ele sentou e começou a falar, meu Deus, o menino não quer separar não, ele quer ficar. O menino não quer separar não, ele quer ver a Wendy crescer. Então pessoas assim como o Luiz, que já entraram na minha vida, que vocês conhecem, que é a Márcia. A Márcia, em nenhum momento, ela diz assim, não, Renata, hoje tá no meu limite. Não. Ela, todo dia que eu digo, Márcia, falta pagar isso, falta pagar aquilo, Márcia, nós temos isso, nós temos aquilo. Ela diz, tem fé que vai dar certo. Então, todo dia de manhã, ela manda uma mensagem, bom dia, já tô na escola, vem, que vai dar tudo certo, tem fé. Porque eu passei uns dias tão desmotivada, que até para ir para a escola, eu tava desmotivada, mas ela naquela fé, então, vem, que vai dar tudo certo. E a gente vai passar por mais essa etapa, mas pessoas desse tipo, de você, do Luiz, da Márcia, que um empreendedor precisa no começo, porque a gente sabe que o empreendimento ele dura de 4 a 5 anos para ele decolar, né? Sim. E se no começo você não tiver pessoas que estejam desse naipe do seu lado, ele não vai. Ele não decola. Eu já passei por situações de estar num lugar e a pessoa dizer o que é que tu quer com escola. Tu não viu que tua tia morreu dentro da escola e não conseguiu nada. Escola não tem mais futuro. Escola é isso, escola é aquilo. E você tem que engolir ali caladinho, sem poder dizer nada, que não é aquilo. O pensamento daquela pessoa está errado, mas você não poder falar que o pensamento da pessoa está errado. E aí você chega, não, mas eu tenho que persistir, porque eu tenho fulano que sonha comigo, eu tenho ciclano que sonha comigo, eu não vou desistir. Mas já chegou, gente, pessoas bem próximas a mim dizer o que é que tu faz com escola, por que tu não arranja um emprego, teu currículo é bom, por que tu não arranja um emprego? Eu tenho 3 filhos para criar, mas ainda não bateu esse feedback, não, eu vou sair, vou deixar, não. Eu penso muito nas pessoas que estão ali comigo, todo dia me dando força né? Para que eu continue. Então, um empreendedor, ele necessita, porque não é fácil, no começo não é fácil. Eu queria ser uma abelhinha, assim, há anos atrás, quando ela começou sozinha, que ainda não tinha todos esses maquinários para me saber como era que a cabecinha dela pensava. Porque no meu, que tem a tecnologia está mais avançada, tem dia que eu passo a noite pensando o que é que eu vou fazer. Imagina numa cabeça, numa época que tudo era difícil, que até para o marqueteiro dela, era ela escrevendo com o marqueteiro dela na mão. Então, era bem mais difícil as coisas, e ela conseguiu. Ela não tinha um dinheiro para aquilo ali. Como eu também não tenho para começar, ela não teve nada para começar, eu também não tive nada para começar. Então, eu penso que assim como a Escola Nossa do Amparo, ela decolou com a fé dela, porque ali foi fé, muita fé, muita fé. Nossa Senhora Aparecida também vai decolar e eu vou conseguir ver meu sonho realizar. Olha, tem uma pessoa, eu não posso deixar de falar dela. Ela tem uma gráfica em José de Freitas. Ela não me conhece e eu não conheço ela. Nunca viu na vida, né? Nunca. Eu nunca vi ela nunca me viu. Mas me ajuda. Financeiramente, ela me ajuda. Tu acredita? Mas ela nunca me viu. E eu também nunca vi ela. Não é uma coisa divina? Sim. Porque eu não conheço ela não me conhece. Mas ela conhece a minha história de vida. Uhum. E aí ela sabe que eu tenho um menino pequeno. E aqui acolá, ela, olha, eu vou fazer na gráfica assim, assim, assado. Vou fazer isso, assim. O nome da gráfica dela é R Gráfica. Não é José de Freitas. Uhum. Mas eu não conheço ela pessoalmente. Mas ela manda oração, ela manda coisa de autoestima. Ela me ajuda financeiramente na escola todo mês, ela manda uma quantidade. E ela é uma pessoa, não é uma pessoa rica, né? Uhum. Rica que eu digo, não tem um patamar a ponto dela me ajudar, porque ela tem um patamar acima do meu. Não. Se tivesse dinheiro sobrando. Não, ela tem dificuldade, porque tem dia que ela diz pra mim a dificuldade dela, não é que ela tem dinheiro sobrando. A química dela bateu e ela disse que escutou a minha história uma vez que a gente fez no Instagram. No Instagram. Foi. E isso fez ela tá sempre em conexão comigo. Então, a Escola Nossa Senhora Aparecida, ela é divina mesmo. Ela é divina, porque todas as pessoas, o Luiz, a Márcia, essa daí, aí várias pessoas te ajudam realmente. São pessoas qual a explicação disso, né? Tipo, realmente são pessoas que... É o universo mesmo que vai explicar. São pessoas que não são parentes meu, não. Então é o universo que vai explicar isso aí pra gente mais na frente, porque agora ainda não tem explicação, não. E assim, a gente pode... Eu ia até falar assim, muitas pessoas de fora ajudam, mas de casa não ajudam, mas pelo caso da Renata tem alguns dessas famílias que ajudam bastante, né? Tem o meu irmão que é o mais novo.
né? Que às vezes ele está lá comigo, ele que apresenta as festividades da escola. Quando eu estou com dúvida em alguma coisa, é ele quem me esclarece, é quem está me dando força. Questão do marketing antes da RL, era ele quem fazia o marketing, mesmo sem tempo, mas ele fazia. Então eu tenho minha mãe também, a minha mãe de barriga, né? Que ela foi embora para São Paulo, depois que o meu menino nasceu, ela veio embora para Teresina. E aí ela também, financeiramente, ela me ajuda. Porque ela sabe que lá ainda tá engateando, né? Sim. E aí sempre que eu falo, ai mãe, que tá difícil, tá, as coisas tá assim, assim. Não, mulher, tem fé. Ninguém começa subindo o degrau a partir do 10º, não. A gente começa primeiro de baixo, degrau por degrau. E eu falo sempre para vocês dois, que a gente vai até o 10º, daqui a pouco nós cai de novo. Mas uma hora a gente passa no 10º. Nós decola. E, Renata, assim, qual é a sua maior dificuldade na área da educação? Eu sei que é bem explícito, né, a dificuldade, mas qual a maior, assim, que você vê na educação? Hoje, a maior dificuldade na educação realmente é na parte burocrática, né? Dentro de sala de aula, não. A gente se realiza, o educador consegue passar até por conta das tecnologias. Como eu disse lá no Instagram, eu gosto muito de projeto. Na minha concepção, a criança aprende com concreto, ela pegando, ela participando de coisas que ela vai, no futuro, lembrar. A escola que eu estou, ela era chamada Escola Menino Jesus. Tem situações de quando eu era pequena, que eu estudei lá, eu tinha 11 anos, que eu lembro. Projetos que tinha lá que eu lembro, que elas já faziam lá, né? Então, é um legado da minha escola, na escola que eu estudei, e da escola da minha tia. Ela gostava muito de projeto. Ela dizia sempre que o aluno aprende com o concreto. E aí, na escola, eu me realizo. Então, o que eu tenho dificuldade é a questão financeira, porque nem todo pai ele tem o compromisso, não arca com aquele compromisso, né? A escola são poucos alunos ainda, não é um alunado suficiente para ter um caixa elevado, mas dá para se manter, a escola dá para se manter. Hoje ela dá para se manter, mas a inadimplência ela é muito grande. Muito grande. É o que mais pega dentro de uma escola, como o povo diz, de pequeno porte, né? Escola de pequeno porte, o que mais pega é a questão da inadimplência. Hoje, as pessoas estão muito no luxo e esquecem o estudo. Pelo menos, eu penso assim, que primeiro a gente tem que investir no futuro das nossas filhas, né? Para depois a gente investir no luxo da gente. Eu, pelo menos, sou mãe de 3, eu tenho um de coração e 2 de barriga. Mas eu penso muito no futuro dos meus filhos. Eu acho, assim, que é o que vai me dar um patamar da riqueza que eu quero chegar, que não é dinheiro, mas da minha felicidade é ver meus filhos formados, assim como minha tia sonhou muito em me ver formada e meus 2 irmãos formados. Ela dizia assim, a única herança que eu tenho para dar para vocês é a formação de vocês. E ela conseguiu. Ela conseguiu ver a gente formado. Ela não conseguiu ver o patamar que o Carlos está chegando agora, que é o do mestrado que ela sonhava. Ela não chegou a ver, mas a gente não sabe da questão do universo, né? Onde ela tá, ela deve ter sentido tanta alegria como a gente sentiu quando viu, parecia que era era dia da Copa, final da Copa. Foi online, né? E a gente lá torcendo para que os professores dessem todo mundo 10. E aí, quando ele foi agradecer para nós, foi uma vitória muito grande. Porque tanto ele, que estuda bastante, como para nós, nesse sentido, né? Então, eu acho que hoje o futuro da gente que é classe média baixa, o futuro que a gente tem é o estudo. Sim. Então, eu não posso luxar e deixar os meus filhos sem estudar. Eu penso muito nessa questão. Então, hoje, a maior dificuldade de uma escola de porte pequeno é a questão da inadimplência. Porque se não fosse a inadimplência, a gente teria assim, um elevado muito grande de escola de pequeno porte. Eu tenho um pai na escola que ele veio de uma escola grande. E aí, sempre que ela vai fazer algum pagamento, alguma coisa, ela fala, mulher, tua escola fosse num bairro nobre, ela elevava muito, porque os teus projetos são muito bonitos, são muito bons. E tem um amor muito grande. A gente vê nos teus olhos como brilha quando tu tá fazendo o projeto. E a questão também da mão de obra, né? O professor, ele precisa se dedicar. E se o professor não se dedicar, só a gestão não vai também, não. Não precisa muito da dedicação do educador. O educador tá ali porque ele gosta, meu amor. A escola decola também.
que precisa, hoje a gente precisa de educadores, formadores de opinião mesmo, né? Botando eles para debater. Vocês têm a graça de conhecer, eu tenho o Juan, que ele é formador de opinião. Quando ele diz, ele começa uma conversa, ele vai longe, ele tenta te convencer naquela história, ele vai até... Então, eu acho muito bonita essa questão dele. Ele gosta muito de ler e muito de formar opinião. Então, para mim, o futuro das nossas crianças é isso. É crianças formadores de opinião. Então, a dificuldade é só essa. Questão do alunado, não. Eu não me vejo com dificuldade com crianças mal educadas, essas coisas a gente não tem. Mas a questão burocrática, ela pega muito. Ela pega muito. Então, você que é pai, se for botar seus filhos nas escolas, paguem para que as escolas tenham o nível de inadimplência alta. E vocês, professores, quando vocês foram fazer o curso de pedagogia, escolham um curso que realmente você quer fazer. Quando você entra no curso de pedagogia, é só para ilusão. Eu vou para esse curso aqui porque é uma oportunidade. Não, vá para o curso que você quer realmente, deixa o curso de pedagogia para quem realmente quer fazer uma transformação na educação, né? Porque... Hoje as pessoas têm essa cabeça, né, da questão da pedagogia. Eu vou fazer pedagogia porque é fácil. É poucos anos, é fácil, eu vou ser educadora, ser professora. Porque há uma diferença do ser professor e do ser educador. Sim. O educador, ele troca a experiência com a criança. Criança de 3 anos, você já consegue trocar uma experiência com ele. Nele pegar, na acessibilidade, em todas essas situações cotidianas de dentro da escola, o educador ele consegue captar. Eu tenho uma professora que eu disse hoje para ela, mulher, no teu currículo só está faltando pouquinha coisinha, porque ela capta tudo que os alunos dela querem. Uma professora, uma educadora do maternal. Você se sente maravilhado ver ela dando aula. Essa semana ela estava dando aula com morango. Do morango, ela trabalhou tantas situações do morango com eles, e você olha e fica de boca aberta com o que ela está fazendo. É porque gosta. Sim. Trabalha porque gosta. Então, de pequenas coisas, ela faz um mundo para eles que eles se acham dentro da sala de aula. A minha filha mais nova é aluna dela. Ela passa a tarde falando, olha, minha tia fez isso, minha tia fez aquilo. Ela é mais exemplo para ela do que eu. Ela fala várias situações, ela dá vários exemplos da tia da escola. Então, são fases que ficam. Então, você vai para um curso de pedagogia, vai para ser educadora, não professora. Porque para você ser uma educadora hoje está difícil. E você tem que se identificar realmente com aquela área, ser a educadora, se mostrar, porque agora tem a tecnologia, né? Tem que se familiarizar com tecnologia, não pode ser analfabete, né? Não pode. Você tem que estar todo o tempo lendo. Se é com educação infantil, você tem que ser enfermeira, cuidadora, educadora, psicóloga, porque você nunca sabe como é que você vai receber. Todo dia você recebe a criança de maneira diferente. Hoje a vida dos pais está tão corrida que ele não vê como é que a criança amanhece o dia. E precisa, quando a gente vai receber, saber receber ele, para ver como que vai ser o dia dele. Porque nem todo dia eles estão do mesmo jeito. É verdade. Então, Renata, é muita coisa, mas senão a gente vai ficar aqui até 8 horas eu te falando. Mas eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite para estar aqui no Pode Conectar. E em breve, com certeza, a gente vai te trazendo de volta pra gente estar realmente fazendo mais episódios. Mas é realmente agradecer, né, por você estar aqui, né, nesse início desse projeto, né? Então a gente tá iniciando esse projeto. E quando esse projeto estiver muito famoso, tiver bastante seguidor, ela vai voltar assim. Para mais pessoas ver a história dela e a gente vai repetir. Porque é o que eu costumo dizer com o Luiz: marketing é repetição. Se a gente não repetir toda hora, isso não internaliza e ninguém... aquele negócio esquece. Então, toda hora você tem que estar falando, toda hora tem que falar sua história, porque vai com a hora que acontece uma oportunidade muito boa na sua vida. Então, conte sua história nesse momento, conte a história da doença, e é isso, marketing é repetição, vamos repetir tudo, né? Então, eu queria agradecer você. E é isso, você tem alguma coisa mais a falar? Não, é como eu te falei, eu só tenho, né, a agradecer. O convite de vocês para mim vir para cá foi mais em agradecimento mesmo, gratidão mesmo, a fundo, porque... Como eu disse, o empreendedor ele precisa desse leque de autoestima, e é o que a RL hoje faz com a Escola Nossa Senhora Aparecida. Tenta, de qualquer forma, mostrar que ela tem cara, que ela tem corpo, e a todo momento elevando a nossa marca, né? Então, é uma crescendo a outra. Exatamente. Caminhando junto. E eu creio que a gente ainda vai ter episódios
em que a gente vai mostrar, lembra do primeiro episódio? Sim. Como foi? Hoje a gente está colhendo frutos que a gente plantou. Sim. Então, hoje a gente está contando o que a gente está plantando. Vivendo, Mas vai né? chegar o dia da gente contar o que a gente plantou e as sementes que a gente conseguiu colher. Não, o fruto que a gente vai colher maduro e as sementes que a gente conseguiu verdadeiras. Porque com as verdadeiras é que o projeto vai para frente. E é isso, né? Muito bem, Muito essa fala foi muito legal e muito forte. E é isso, gente. Então, esse foi mais um episódio do Pode Conectar. E eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau.